Alguns brasileiros acompanharam com atenção e seriedade a disputa das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos da América. Lá, diferentemente do que aqui, as eleições presidenciais são feitas em um período e no meio do mandato são escolhidos os senadores e deputados. Acaba sendo considerado uma espécie de referendo ao mandato do presidente. A preocupação dos brasileiros que acompanharam a eleição esteve no fato de que as mídias sociais dão a impressão de a eleição em um país influenciar a eleição em outro país. Assim, alguns associam as tendências de direita na Europa e nos Estados Unidos da América ao resultado eleitoral no Brasil e vice-versa. Com a diminuição de cadeiras republicanas na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos da América, comentários na rede social brasileira condenaram o fato de o povo norte-americano ter votado em opositores de Trump, desconsiderando que ele tenha diminuído impostos, criado uma avalanche de empregos, etc. Porém, as coisas precisam ser vistas como elas são de fato. Os republicanos de Trump mantiveram-se no Senado e estavam em vias de expandir sua estreita maioria, depois de derrubar os democratas em Indiana, Dakota do Norte, Missouri e Flórida. Os democratas venceram em Nevada contra o único candidato republicano a ser reeleito em um estado conquistado por Hillary Clinton em 2016 e em outros estados, acabando por levar a maioria das cadeiras com margem estreita. Entretanto, foi a primeira vez desde que a nação começou a eleger senadores em 1914 que um partido conquistou o controle da Câmara sem ganhar assentos no Senado. Os ganhos no Senado são significativos porque uma maior pluralidade republicana tornará mais fácil para Trump ter candidatos a gabinete e candidatos a cargos judiciais aprovados. Ou seja, se aparentemente passa a ter empecilhos para aprovar projetos de lei, por outro lado, terá maior capacidade de mudar o sistema de poder interno, o Deep State, que é o que realmente conta a longo prazo. Obviamente, a esmagadora maioria das mudanças legislativas polêmicas que queria fazer, Trump fez enquanto ainda tinha a maioria dos deputados. Agora, dificilmente pressões como as que cobriram Kavanaugh se repetirão, com a maioria republicana no Senado. Os inscritos lembram quando tratamos deste fato em vídeos anteriores. Assim, se os democratas comemoraram sua vitória na Câmara dos Deputados, sabem que foi uma vitória com gosto amargo, pois os ganhos republicanos no Senado foram uma vitória que sanciona a política de Trump, que dedicou grande parte de sua energia na reta final da campanha para ajudar os candidatos do Senado republicanos. Isto quer dizer que a influência do presidente é sentida, e já que era impossível para ele fazer campanha para uma massa enorme de candidatos a deputado, pelo menos pôde ajudar os candidatos ao Senado, que estavam em maior dificuldade de se eleger. Em resumo, o governo de Trump passou pelo teste das eleições de meio de mandato e ele deve realmente estar jubiloso. Ben Stein teria dito algo que Trump tuitou que seria, abre aspas, só houve 5 vezes nos últimos 105 anos que um presidente em exercício ganhou cadeiras no Senado nas eleições de meio de mandato. O senhor Trump tem magia sobre ele. Este cara tem magia saindo de seus ouvidos. Ele é um aspirante a vencedor como defensor de campanhas, fecha aspas. Os deputados geralmente são votados mais por suas personalidades, amizades e apelos locais do que pelo partido em que estão. E os democratas estão se obrigando a abandonar o radicalismo de esquerda para se aproximar ao centro moderado para preservar suas cadeiras. McCaskill, por exemplo, teve de tentar convencer os eleitores de que, abre aspas, não era uma daquelas democratas loucas, fecha aspas, enquanto buscava a reeleição em um estado cada vez mais conservador, que Trump carregou em 19 pontos percentuais em 2016.
A aparente derrota na Câmara dos Deputados, pelo contrário, é a demonstração clara de que o avanço conservador continua nos Estados Unidos da América e um indício de que continuará no mundo, empurrando até mesmo os adversários ao discurso conservador, que terá de, obrigatoriamente, redundar em votos conservadores também, sob pena de soar como traição ao eleitor. Ou seja, vários projetos de Trump acabarão sendo aprovados com votos de deputados democratas. O mundo está mudando, e muito. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.